Se tu está cansado de ter esse tipo de problema aqui, ou está querendo aprender a usar carretilha de perfil alto para poder pescar mais longe, numa pescaria de longo arremesso, 100 metros, 120, 150, 200 metros, vem comigo que eu garanto que até o final desse vídeo tu nunca mais vai ter esse tipo de problema e vai conseguir pescar muito longe. Vamos lá então. É possível que esse vídeo fique um pouco longo, mas é muito importante que tu assista até o final para entender como funciona cada mecanismo aqui da carretilha e não ter um problema de dar um flash uma cabeleira, beleza? O principal aqui vai ser esse botão aqui de ajuste do carretel, que é essa folga que ele tem aqui para um lado e para o outro, né? Certo? Quanto mais apertado, menos jogo o carretel vai ter, ou seja, ele vai ficar firme. Quanto mais aberto, mais jogo, mais para um lado e para o outro ele vai. Isso aqui é simples. O que é o ideal? O ideal é que ele não fique nem muito apertado e nem muito solto. Ou seja, a gente vai apertando aqui e vai balançando ele para os lados. Isso aqui pode ser com a carretilha já montada no caniço, pode ser como eu estou fazendo aqui, com ela solta. É só vir aqui, ó, tu vai balançando até tu achar um ponto que esse jogo vai ser mínimo. Vai ser coisa assim de 1 milímetro para menos. Então aqui tá. Aqui já tá legal. Isso aqui é o ideal. Se eu apertar demais esse parafuso aqui, esse parafuso não, desculpa, essa peça, que é como se fosse uma tampinha, né? O que acontece? O carretel ele fica sem jogo, consequentemente fica mais difícil de ter uma cabeleira, porque a gente acaba gerando, querendo ou não, um tipo de freio mecânico aqui, né? Porque a gente está espremendo o eixo do carretel. Mas isso não é o correto de se fazer, porque ao longo do tempo a gente vai gerando desgaste tanto nessa peça aqui, nessa tampinha, quanto nessa tampa lateral, onde encaixa o eixo do carretel também. E com o passar dos anos, dependendo da frequência com que tu pesca, vai gerar um dano na carretilha e possivelmente ela vai ficar inutilizada. Antigamente também se utilizava carretilhas de perfil alto que não possuíam nenhum sistema de freio. Então, nesses casos, era comum se apertar um pouquinho mais essa peça. Também não era estrangulado, era um leve aperto e se freava encostando ou o dedão aqui rente à cama de linha ou nas bordas do carretel. Então, nessas carretilhas, sim, era comum se utilizar aqui esse botãozinho um pouco mais apertado para deixar o carretel um pouquinho mais firme para conseguir efetuar um lance, que é o caso dessa outra carretilha que eu tenho aqui. Essa é uma PEN e essa é uma carretilha que ela não possui nenhum tipo de freio. Então ela só vai ter esse ajuste aqui do carretel mesmo, e como são carretilhas antigas que normalmente têm um carretel de aço inox ou de alumínio e costumam ser um pouco mais pesados, quando a gente efetua o lance, esse carretel ele gira numa grande velocidade. Então é muito difícil efetuar um lance e não ter uma cabeleira, até porque essas carretilhas elas não eram feitas pensadas para esse tipo de uso. Isso aqui é uma carretilha para uma pesca mais embarcada, uma pesca pesada mais embarcada. É possível lançar acima de 100 metros com uma carretilha dessas? É possível. Existem pescadores aí que lançam. Eu já vi gente lançando 150 metros com uma carretilha desse feitio. Mas não é o comum, não é o habitual. Então, para as carretilhas mais modernas que nós temos hoje, como é o caso aqui dessa CA Line, que já tem um sistema de freio, seja centrífugo como dessa, ou seja uma carretilha com freio magnético. Aqui também eu tenho uma Abu Garcia, que também é freio centrífugo. Vai ser sempre com carretel solto, nunca apertado, beleza? E eu sei que se tu tá acostumado a pescar com molinete, tu vai pegar uma carretilha dessas, vai dar a impressão que é algo difícil, que às vezes tu vai tentar lançar com ela, tu vai tentar pescar, ela vai dar flecha, ela vai dar cabeleira, e tu vai dizer, ah não, isso daqui não é para mim, eu vou deixar de lado, vou seguir com o meu molinete que eu ganho mais. Só que eu te digo, é questão de prática. A maneira que a gente vai lançar com esse equipamento é um pouco diferente do que a gente vai fazer com o molinete. Se a gente chegar já direto querendo sentar o braço ali com toda a força,
99% de certeza que vai dar flash, se tu nunca pegou uma carretilha na mão antes. Então agora não sai desse vídeo, vem comigo que eu vou te mostrar na prática como que a gente vai montar essa carretilha no caniço e efetuar o lance aí com chumbo. O lance para quem não está acostumado, para quem só pescou de molinete e vai pegar uma carretilha pela primeira vez, ou alguém que já tentou usar a carretilha aí, mas tem muito problema com flash, tá? Vem comigo que hoje a gente vai resolver isso. Bom, agora na parte prática, eu vou estar passando algumas considerações que eu considero importantes. Aqui a carretilha já está montada no caniço, como vocês podem ver. E se vocês estão começando, ou já lançam de molinete, estão começando a usar carretilha, o ideal é que vocês usem uma linha um pouquinho mais grossa, uma 0,40 entre 0,50. Por quê? Caso aconteça de dar um flash, uma cabeleira, a linha não vai romper. Uma linha um pouquinho mais grossa, ela aguenta essa situação. Se botar uma linha um pouquinho mais fina, 0,30, 5, já não vai acontecer isso, vai dar o flash e a gente vai acabar perdendo a linha. Dito isso, em consideração ao ajuste da carretilha agora. Como eu tinha dito anteriormente, a gente vai procurar aqui o ponto em que o carretel não fique nem tão solto, pode ver que agora ele está bem solto, e nem muito apertado. A gente vai apertar um pouco o ajuste. Aqui já está bom. Isso aqui é o ideal. Eu posso lançar com ele mais solto? Posso. Mas ele vai se balançar e vai ter um pouco de atrito. Mais apertado do que isso, vai apertar demais o carretel e vai gerar um desgaste excessivo nas peças internas da carretilha. Agora, para o lançamento, a gente vai segurar e vai destravar. Aqui ela está pronta para lançar. Preferencialmente também vamos afrouxar toda a estrela da fricção. Caso a gente esqueça de soltar o carretel, com a fricção solta, a gente não vai ter o perigo de romper a linha. Então, agora a gente segura aqui bem firme. Eu estou utilizando essa tira de borracha para manter mais firme. É possível segurar só com o dedo? É possível segurar só com o dedo. Mas usando uma tira de borracha ou uma dedeira de borracha, fica bem melhor. Bom, agora para começar então só com o dedo mesmo, porque o principal erro que a gente comete quando está começando, a gente acha que vai fazer igual quando está com molinete, mas não. Se a gente fizer muita força, sentar o braço mesmo, igual com molinete, vai dar flash, é certo. A gente tem que treinar primeiro. A gente treina, faz um lance mais devagarinho, sem botar muita força, até se acostumar. Conforme a gente vai se acostumando, aí a gente vai pesando mais a mão. Eu sei que para quem não é do meio competitivo, talvez gere um pouco de estranheza a gente falar sobre treinar. Porque normalmente quando a gente pesca, a gente só vai lá e pesca e deu. Mas quando a gente precisa aprender alguma coisa nova, é muito importante a gente estar treinando. Então, tira aí um dia, 2 dias, só para treinar e depois sim, começa a pescar de verdade. Vamos lá então, só para começar, vou posicionar aqui e sem colocar muita força, só solta o chumbo. Caiu na água, a gente segura para ela parar de rodar. Nesse primeiro momento é muito importante a gente não pensar em distância. Lança ali 10, 15, 20 metros, até se acostumar com essa diferença que tem. O ideal é que o chumbo carregue a linha. É diferente de quando a gente lança com o molinete, dá aquele tranco na ponta do dedo, quando a gente catapulta o chumbo. Aqui não, aqui o chumbo tem que levar a linha fluidamente, certo? Esse lance curtinho aí, sem colocar muita força, de 15, 20 metros, treina bastante. Dá 10 lances, 20 lances, 30. Se puder, mais melhor ainda. Conforme você vê, já não estou mais dando flash, beleza. Aí vai sentando um pouquinho mais o braço. Vamos fazer um pouquinho mais forte agora. Sem colocar muita força, mas já foi bem mais. Outra coisa muito importante é a gente estar sempre olhando para cima quando a gente for efetuar o lance. Nunca para a água. Sempre imagina um ângulo assim de 45 graus em relação aqui às nuvens, porque a gente precisa acompanhar o chumbo quando ele sai. Se a gente perde o chumbo de vista, quando ele cai na água, a tendência é que o carretel continue girando e pare de sair linha.
Então, quando para de sair linha e o carretel continua girando, acontece que uma cabeleira, entre aspas, não chega a ser uma cabeleira, porque o lance chegou onde tinha que chegar, mas vai levantar aqui e dar um enredinho. Normalmente não é tão difícil de tirar, mas acontece. Então a gente cuida, quando o chumbo tocar na água, a gente já coloca o dedo no carretel para cortar o giro. Então é isso, não tem mistério, não tem segredo, é só treino. Vai treinando, pega um dia, dá 50, 60, 100 lances se tiver que dar, e com o tempo você vai conseguindo colocar mais força. Vou dar um lance agora um pouquinho mais forte para mostrar de exemplo. Agora já com a tirinha de couro, que ajuda muito, de couro não, de borracha, que ajuda muito a manter a firmeza aqui, porque sempre se lembre, tem que apertar com muita força. Porque se esse carretel escorrega, também dá flash. Então ele tem que estar sempre bem firme no dedo. A gente coloca aqui. Percebam que foi toda a linha. Aqui ó, levantou um leve flash, porque eu perdi o chumbo de vista. E quando eu percebi que diminuiu a saída de linha, eu segurei. Mas isso aqui é muito simples de tirar, ó. Foi praticamente toda a linha. Chegou no finalzinho aqui. Água entre 140 e 150 metros. Com um lance normal, sem força. Aqui ó, facinho de tirar. E agora é só recolher. Nesse caso eu estou utilizando uma carretilha sem devanador. Não vou me aprofundar muito agora sobre isso para o vídeo não ficar longo, mas poderia ser uma carretilha com devanador. Mas aqui ó, rapidinho só para comentar, a gente segura aqui firme e próximo à carretilha, poderia ser mais longe aqui também, e vai distribuindo a linha com calma. Bom, então para encerrar aqui algumas considerações finais, nunca esqueçam, o carretel sempre solto, usem uma linha entre 40 e 50 em todo o carretel para, caso de flash, não romper a linha. Depois com o tempo vai afinando. Se for fazer uma pescaria de beira de cais, coloca uma 0,30, 35 com um arranque grosso, 60. Se for para a praia, bota uma 0,20 também com arranque mais grosso. Mas é isso, carretel solto, a linha certa e treino. Tem que treinar bastante. Treinando não vai ter erro. Vai chegar o momento que o flash pare, tá? E por último também não esqueçam, o dedo sempre firme. Independente se vai usar uma tira de borracha ou uma dedeira de borracha, ou se não for usar a dedeira, não for usar nada. Só com o dedo, segura sempre bem firme esse carretel para ele não escorregar. E depois disso é treino. Agora, como eu sei que também tem muita gente que fala, porque carretilha é legal, mas se sentar o braço igual um molinete com o chumbo pesado, ela dá flash. Não dá flash. Pode usar, aqui eu estava usando 130 gramas, agora eu vou colocar um chumbo de 175 e vou dar mais um lance para demonstrar. Então para finalizar agora, 175 gramas, vamos colocar um pouquinho de força para ver o que acontece. Aí, novamente toda a linha. Então é isso, pessoal. Treinem, porque tanto quanto molinete quanto carretilha, os dois são ótimos para pescaria e não tem dificuldade. É só um pouquinho diferente, mas treinando você consegue. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa uma curtida aí, se inscreve no canal, deixa um comentário dizendo o que você não gostou, o que poderia melhorar. Se tu gostou também, deixa aí teu comentário, tá? Muito obrigado e até a próxima.